Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Sou Marilene Tati e hoje então eu vou direcionar essa aula de hoje principalmente para iniciante, tá bom pessoal? Então eu vou ensinar para as pessoas que estão iniciando como eu tinjo a minha massa, a maneira que eu tinjo, as tintas que eu uso. Então, espero que seja útil para vocês e vão aproveitar a aula de hoje, tá bom, pessoal? Então, vocês podem usar para tingir as tintas, no caso eu uso essas tintas líquida, que pode ser qualquer marca, só a da Tec Bond e o xadrez, para mim, são as melhores marcas. Ele dá um branco super branco mesmo. Essas aqui também dá para tingir, só eu acho ela muito fraquinha, mas também dá para tingir, tá bom, pessoal? Também vocês podem tingir com a tinta PVA, que fica ótima. Eu tinjo também com ela, dependendo da cor que eu preciso, eu tinjo com ela. Vocês podem utilizar também a tinta para tecido, que também fica super legal. E também o pozinho, esse pozinho aqui, o corante em pó, vocês podem utilizar. E também até essa tinta aqui, ó, tinta acrílica para pintura, essa tinta para pintura em tela também dá para tingir, tá bom, pessoal? Eu gosto sempre de colocar uma luvinha cada vez que eu vou tingir, para não encardir as unhas, não ficar sujo e não dar uma meleca. Então, o ideal é que vocês usem uma luvinha dessas. E cada cor que vocês vão tingindo a massa, vocês vão lá, lave a mão com a luva mesmo, que vocês vão reaproveitar para várias vezes, tá bom, pessoal? Então, aqui eu já tenho um pedaço de massa. Essa aqui é a massa caseira. Então, aqui eu vou pegar um pedaço. Eu vou começar tingindo pela massa branca, massa líquida. Eu vou pegar essa da Tec Bond, que eu gosto mais. Vou agitar bem, porque o pozinho dessa tinta, ele fica depositado na parte de baixo. Então, sempre que vocês forem tingir a massa, dão uma agitada para ela ficar bem parelhinha dentro, não ficar muito aguada. E vamos já tingir, então, esse pedaço de massa. É super fácil, gente, essa tinta líquida aqui é bem prática pra gente tingir. Que vão depositando aos pouquinhos até vocês ver o tom que vocês querem. Geralmente eu uso bastante branco para deixar bem branquinho, mas daí vocês veem como vocês querem fazer aí, tá bom? Então vamos agitar bem, vamos misturar bem essa tinta aqui. E eu tô tingindo a tinta branca no início, que eu quero dar uma dica bem bacana aí para vocês, para que a massa se conserve sempre branquinha, não amarela com o tempo, tá, gente? Então, eu vou dar uma super dica aí para vocês. Deixa eu só misturar bem aqui, que vocês já vão ver. Então, aqui misturei bem a massa, ela já tá, a tinta, aliás, ela já tá bem branquinha. Porém, com o tempo, conforme vai secando e com o tempo de uso, ela começa a amarelar. Então, eu utilizo sempre o violeta genciana, mas vocês têm que tomar muito cuidado quando utilizar essa violeta aqui, porque ela é super forte e vocês têm que botar assim, ó, um pouquinho mesmo, vai depender da quantidade de massa que vocês vão tingir aí, que vocês vão precisar. Mas tem que ser muito pouquinho mesmo, gente, para não alterar a cor depois e ficar um tom azulado. Eu ia mostrar para vocês, mas já toquei aqui. Eu vou tirar esse pedacinho aqui que eu toquei sem querer. Vocês vão pegar a massa com um palitinho, só toquem lá na tinta, nessa violeta e fazem isso aqui na massa, ó. Dão uma furadinha de leve, ó. Só isso, nada mais. No caso, se vocês forem tingir uma quantidade maior, no caso, para encapar bolo, coisa assim, é claro que vocês vão botar um pouquinho mais.
mas sempre botando bem pouquinho para não correr o risco de deixá-la azulada. Então, essa dica é super bacana, mas também tem que ter muito cuidado, tá, gente? Aqui provavelmente vai ficar azulado, porque eu já sujei a luva com essa violeta e ela vai ficar em excesso. Mas é só uma pontinha mesmo. Então, o uso dela é bem útil, porém tem que ter, assim, um extremo cuidado, tá, pessoal? Não vão colocar bastante aí que vocês vão acabar deixando a massa roxa ao invés de branca. Que vocês só misturam bem, que depois ela vai ficar assim, muito branca mesmo. Vai ficar um tom super branco. Tá, pessoal? Então, pronta aqui a nossa massa. Vamos passar, então, para tinta PVA. Então, aqui, como a gente já tingiu com a tinta líquida, vamos separar para não dar confusão aqui, tá, gente? Então, com a tinta PVA, é o mesmo processo, tá, gente? Vamos pegar um pedaço da massa e vão com um palitinho, com o que vocês quiserem aí, vão acrescentando a tinta e sovando até chegar no tom desejado. Então, aqui temos o tom rosa com a tinta PVA, ó. Ela fica super legal, bem gostosa de trabalhar, tá, gente? Então, agora eu vou lavar a mão, a textura ficou essa aqui, ó. Eu vou lavar a luva, porque daí a gente vai trocar de cor, vocês vão lavando a cada troca de cor, tá, gente? Vamos reservar, então, a tinta PVA e vamos passar para tinta para tecido. Então, aqui eu lavei a luva, vamos passar para tinta para tecido. Mesma coisa, gente. Vocês vão perceber que todas essas tintas que vocês usarem, a massa vai ficar super legal. Não, qualquer uma que vocês usarem já vai ficar boa a massa de vocês, tá? Eu não tenho preferência nem por uma nem por outra. A cor que eu preciso, o tom que eu preciso que eu tiver aqui, eu uso. O ideal que vocês façam, vocês tinjam massa, um pedaço de tons bem escuros, que desses tons escuros depois vocês vão fazendo misturas de massa e vão fazendo tons mais claros e outros tipos de tons também, tá, gente? Então, aqui já estamos terminando a amarela, fica uma textura super agradável, bem legal de trabalhar. Tá, gente? Então, eu vou lavar a mão agora e vamos tingir com o corante em pó. Ó. Então, o corante pode ser a marca que vocês quiserem, de suas preferências. Vamos só pegar o pedaço de massa, vamos colocar aqui dentro, ó. Pegar um pouquinho do corante e vamos só sovar. Super simples. E o corante não suja as mãos, vocês não precisam de luva para tingir a massa com corante em pó, tá, gente? Eu vou deixar a luva porque eu já tava com ela, então não vou tirar agora, que eu tenho ainda outra cor ali pra gente tingir. Daí vocês vão colocando corante, tem uns que são mais fortes, vocês podem botar menos, outros corantes já são mais clarinhos, daí vocês podem ter que colocar um pouquinho mais, tá? Vai depender da marca de corante que vocês usam. Lembrando a vocês que eu tô mostrando para vocês todos os tipos de tinta que eu uso, não tô fazendo propaganda para nenhuma marca, é que realmente eu uso essas marcas aqui, então não custa passar para vocês, tá bom, gente? Então, aqui eu já tenho o tom de verde, vou botar um pouquinho mais, ficou bem pálido. Esse corante que eu tô usando aqui, ele não é muito forte, ó. Então, vou colocar um pouquinho mais. Então, aqui já temos o verde, vamos reservar. E agora, por último, a gente vai usar, então, essa tinta acrílica para fazer o nosso último tingimento. Vamos reservar esse aqui. Nem vou lavar as mãos, porque eu
tingir com tinta em pó não chegou a sujar, tá, gente? Deixa eu pegar mais um pedacinho de massa. Aqui é o mesmo processo, ó, gente. Vão misturando aos pouquinhos, para não exagerem, que vocês vão vendo o tom que vocês vão querer, vão acrescentando. Esse aqui é um terracina, ó. Foi a primeira cor que eu peguei ali, só para mostrar para vocês. Ó, coloque um pouquinho, vamos sovar. Essa tinta acrílica aqui dá uma super cobertura na massa, fica bem tingida e bem forte, ó. Vocês viram? Eu coloquei um pouquinho, olha que linda a cor que tá ficando. Vou botar mais um pouquinho. Então, aqui temos o terracena com a tinta acrílica. Feito, gente? Então, agora eu vou ensinar vocês a fazer as misturas de massa para fazer outros tons de cores. Mas antes de fazer as misturas das cores, eu já vou pedir para vocês aí que deixem seu like, comentem aí abaixo do vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos. Também estou convidando vocês que não são inscritos no canal, também já aproveita que estão aqui pela primeira vez, já vão ali, se inscrevem, ative o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo aqui no canal postado, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou pegar esse tom de rosa aqui que eu fiz. Vocês lembram que eu falei para procurarem sempre fazer tons bem fortes, porque desses tons bem fortes, depois vocês vão só fazendo misturas de massa e fazendo outros tons, e daí vocês não vão precisar usar luva, nada, porque daí não vai sujar as mãos, tá bom, gente? Então, aqui eu vou pegar um pedacinho de cor de rosa, que ele já é escurinho, e eu vou misturar com a cor da massa natural, tá, gente? Não tem tinta nenhuma nessa massa. Aqui ele vai dar um tom de rosa, ele vai clarear um pouco, porém ele vai ficar o mesmo tom, porém ele vai ficar translúcido, bem fraquinho, ó. Então, é uma maneira de vocês deixar mais clarinho sem usar branco. Ele vai deixar bem translúcido e bem fraquinho o tom que vocês quiserem, tá, gente? Ó, vocês notam que já deu diferença. E assim vocês podem fazer em qualquer tom, não só no cor de rosa, tá bom, pessoal? Então, agora vamos começar a misturar. Então, aqui eu tenho o amarelo ouro, que é uma cor bastante forte. E geralmente eu faço um pedacinho, deixo de lado, e ali eu vou misturando e fazendo os tons que eu quero, tá? Então, aqui peguei um pedacinho de amarelo ouro, vou misturar com branco para fazer um amarelo num tom bem mais clarinho. E assim vocês vão fazendo. Querem mais clarinho ainda, coloquem mais branco. Se não querem tão clarinho, coloque menos branco, tá, gente? Ó, vocês vão ver que vai dar um tomzinho diferente. Aí vocês misturem bem, sovem bem, que a massa vai ficar bem gostosa e bem misturadinha, ó. Então, aqui do amarelo ouro, a gente já vai ter outro tom. Se vocês quiserem mais claro, coloque mais branco ainda, que vocês já vão ter outros tipos de tom, tá bom, gente? Então, vamos reservar aqui. Então, aqui eu vou pegar novamente o rosa. Aqui eu tenho um tom de rosa, o rosa bem escuro. Esse aqui é o da tinta PVA. Vou misturar branco, que já vai dar um tom de rosa mais claro. Ó, que vai dar um tom de rosa bem clarinho. E daí, conforme vocês vão colocando o branco, vai clareando mais. E até chegar no tom que vocês precisam aí, tá bom, pessoal? Ó, já temos o terceiro tom, ó. Ó, tá, gente? Então, aqui nós temos o verde. O verde vocês podem misturar o branco, que ele vai dar um tom de verde. Aqui eu vou misturar bem pouquinho, que eu tô utilizando pouca massa. Vou misturar bem, vocês notem que vai dar um tom de verde bem suave, bem clarinho. Então, um pouquinho mais. Feito, gente, ó.
um tom diferente. Agora aqui eu vou dar outro tom, vou pegar mais um pedacinho desses. Ao invés de misturar com o branco, eu vou misturar com o amarelo. Um pedacinho de amarelo, sempre aos pouquinhos, gente, não botem demais. Ó, vocês viram que eu misturei amarelo com o verde, já vai dar um outro tom de verde. E assim vocês vão fazendo essas misturinhas, que vocês vão fazendo vários tons que vocês queiram aí, ó. Ó, aqui já vamos ter um verde limão, ele fica bem mais claro, ó. Então, aqui de um verde a gente já tem 3 tons, ó. Tá, gente? Viu como é fácil misturar as cores aqui? E vocês vão fazendo. Então, aqui eu tenho terra siena, que eu posso misturar com o branco, que já vai dar um tom. Ou posso misturar com amarelo. Aqui já vamos ter 3 tons de massas partindo de um só. Esse tom aqui fica muito legal num vídeo que eu ensinei aqui do canal, de umas panelinhas, os vidrinhos, potinhos para tempero, de umas panelinhas imitando cerâmica. Essa cor aqui fica excelente para fazer aquelas panelinhas, tá, gente? Quem não assistiu o vídeo das panelinhas também, corra lá e já assistem, vocês vão aprender que são muito lindas, gente. Ó, então aqui já fiquei com um tom diferente de terra siena. Deixa eu botar mais um pouquinho de branco. Daí, lembrando também a vocês que independente da marca de tinta que vocês tingiram as massas, vocês podem misturar elas na cor que vocês quiserem, pode misturar as massas entre si, que não vai ter problema nenhum, tá, gente? Se vamos supor que vocês peguem uma que vocês tingiram com tinta para tecido, vocês podem misturar com um pedaço de massa que vocês tingiram com tinta EVA, não vai ter problema, tá, gente? Ó, se vocês quiserem também um terra siena, um tonzinho diferente, já vou misturar com um pouquinho de amarelo. Eu gosto muito dessas misturebas, gente, eu misturo tudo as minhas massas, que dá super certo, eu faço o tom que eu quiser. Vou botar um pouquinho mais de amarelo. Daí, outra dica bacana que eu quero dar para vocês, quando vocês tiverem, assim, ó, bastante restinhos de massa que vocês já não estão aproveitando, cores que vocês não estão utilizando, eu vou dar uma dica para vocês, vocês usem a tinta xadrez, ou essa aqui líquida, fica melhor. Mas pode ser também a PVA ou a tinta para tecido. Vocês juntem todos os restinhos de massa, várias cores, e tinjam ela toda de preto, que daí o preto a gente tá sempre ocupando, nunca é perdido, e vocês aproveitam o preto já para fazer outras peças, tá bom, pessoal? Então, é uma maneira de, eu faço assim, de reaproveitar e não deixar nada de massa perdida. Ó, gente, então, com terra siena aqui, nós já temos 3 tons. O terra siena original, com branco e com amarelo. Então, assim, vocês usem a criatividade, peguem todas as massas, vão fazendo os tons aí que vocês quiserem, tá, gente? Eu vou aproveitar e ensinar para vocês também fazer o rosa antigo. Aqui eu peguei um pedaço de rosa forte e vou misturar com marrom. Misturar esse da PVA, que ele vai dar um rosa, botar um pouquinho de branco. E vou misturar com marrom, que ele vai dar um rosa, um tom de rosa antigo, tá, gente? Ó. Aqui eu tô misturando só para vocês verem as texturas e as cores que vocês podem juntar e fazer as cores que vocês quiserem. Claro que aqui coloquei assim a olho, mas vocês vão colocando sempre, comece colocando pouquinho, até chegar no tom que vocês querem. Aqui eu coloquei muita tinta marrom. O ideal seria ter misturado a massinha e não a tinta aqui. Mas, já vamos acertar isso. Vou pegar um pouquinho mais de rosa. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Que ele vai dar um tom, daí um rosa antigo. Rosa rosé, rosa antiga é a mesma coisa.
Então, o rosa o rosé ou rosa antigo, vocês peguem o rosa, misture com um pedacinho de massa marrom ou um pouquinho de tinta marrom, que ele vai ficar um rosa bem antigo. Acabei que eu botei muita tinta, gente, já tá fugindo do rosa antigo. O ideal seria colocar a massinha mesmo, como eu tô fazendo a junção de cores de massa, eu teria que ter colocado a massinha. Dá para ficar mais rosadinho ainda. Tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso hoje. Espero ter ajudado, principalmente quem está iniciando e ainda não tem muita noção. Quem já sabe, não tem dificuldade. Então, mas quem está iniciando sempre vai ter dificuldade e não sabe nem por onde começar. Então, o que eu achei bastante útil hoje ensinar para vocês. Eu estou há tempo querendo ensinar para os iniciantes como tingir a massa, tá, gente? Então, essa aqui é a forma que eu sempre faço, dá super certo, eu faço todos os meus tons que eu quiser, tá, pessoal? Outra dica também, quando vocês forem fazer uma peça e forem fazer misturas de massa, vocês nunca fazem uma quantia muito pequena. Como vai ser misturada, depois vocês não vão conseguir o mesmo tom fazendo mistura novamente. Então, quando vocês forem fazer uma peça maior, vocês peguem e façam já uma quantidade que vocês veem que vai ser, que dê para fazer toda a peça. Porque se tiver que fazer nova mistura para continuar a peça, vai dar diferença de tom, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.